Salve galera, beleza? Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente não vai falar do rei, vai falar da princesa. Ó. Essa aqui é a minha amiga Maitê. E ela escreveu esse livro aqui, ó, Os Elementais, que é muito legal. Lógico que eu sou suspeito de falar porque eu sou amigo dela, mas o livro é muito bom. Então vamos começar aqui. Maitê, se apresenta pro pessoal aí. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Maitê Malvasi, eu tenho 24 anos e eu sou redatora e escritora, sou autora dos Elementais e atualmente eu moro em Ribeirão Preto e esse é o meu primeiro lançamento. Então, vamos começar com uma pergunta que todo mundo faz, mas a gente tem que fazer também, porque quem não conhece, né? Como você começou, quando você começou a escrever? Eu comecei a escrever desde muito nova, eu sempre gostei de ler, né? Eu fui a primeira criança da minha sala que aprendeu a ler, inclusive, porque eu queria ler os gibis da Turma da Mônica. E aí desde muito cedo eu gostava de brincar, gostava de inventar a história dos personagens ali, das minhas brincadeiras. E eu comecei a escrever de fato no formato literário quando eu tinha uns 13 anos. Que aí eu percebi numa brincadeira escolar que as pessoas se interessavam assim pelo jeito que eu contava as histórias, né? Eu sempre fui muito bem em atividade de redação, ganhava uns concursos de poesia, essas coisas. Aí eu sentei e comecei a estudar um pouco sobre, e aí comecei a escrever mais ou menos nessa idade. E aí eu percebi que é a minha paixão. Então despertou mesmo quando você era criança, mas despertou pra valer mesmo de 12 para 13 anos, né? Isso. É mais ou menos isso? Isso. Eu assisti O Senhor dos Anéis a primeira vez, que é o meu filme favorito, e aí com os bônus do Senhor dos Anéis, que eu fui viciadona, eu assistia e descobri que existia a profissão de roteirista. E aí eu falei, é isso que eu quero ser da vida, E aí começou com O Senhor dos Anéis, assim, eu tinha 10 anos a primeira vez que eu assisti o filme. E aí com essa brincadeira na escola, que era... A gente tava numa roda, todo mundo, e você falava uma palavra e você tinha que inventar uma historinha ali na hora, baseado naquela palavra. E aí chegou minha vez, falaram a palavra, e aí eu comecei a contar e, tipo, todo mundo da sala começou a me ouvir. Gente que não tava brincando, saca? Pararam pra prestar atenção. Aí eu pensei, talvez do jeito que eu conte as pessoas gostem, entendeu? E aí eu sentei, a primeira história que eu escrevi foi essa história da brincadeira. Eu sentei, né, era uma história bem mais curtinha, só que aí eu comecei a desenvolver, mudei o nome dos personagens. E era uma história de um menino que morava num mundo de música, tá até postado na internet aí, enfim. Eu lembro dessa história, eu li essa história. O Histeria. Então vamos lá, agora vamos perguntar sobre o processo de criação. Quando você começa a escrever, você já tem toda a história na sua cabeça ou vai mudando, assim, de acordo com os personagens vão fazendo, você vai mudando? Como que é? Tá, eu penso mais ou menos... A primeira coisa que eu penso são os personagens, né? Tipo, no Elementais principalmente. A primeira coisa que surgiu na minha cabeça foram os 4 personagens principais, né? E geralmente eu crio um roteiro, né? Porque eu me sinto mais organizada. Eu converso com a Mari, né? Vou falar especificamente dos Elementais porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Ô pessoal, só uma pausinha aqui, era pra Mari estar aqui com a gente, mas ela não pôde estar. A Mari é a que faz a ilustração do livro e ajuda a Maitê também. Isso. É a melhor amiga dela. Vou deixar, depois a gente deixa a foto dela aqui que tá no livro, ela também vai vir falar depois, né? Então, a gente conversa, né? Faz tipo um brainstorming da história, em que ponto que os personagens estão, em que ponto que eles precisam ir. E aí, baseado nessa conversa, eu faço o roteiro, né? E aí, baseado no roteiro, eu escrevo. Óbvio que, tipo, de vez em quando a história muda, mas assim, não muda drasticamente muito do roteiro não, porque eu já faço bem organizado, né? Às vezes acontece, tipo, é o que eu mais gosto, aliás, que eu gosto de personagens bem desenvolvidos, porque o personagem às vezes cria vida própria, entendeu? Aí você tá escrevendo, e aí o filho da puta, tipo, desculpa falar, ele não vai fazer o que você quer. Tipo, você tá escrevendo e você fala, não, esse cara nunca faria isso, ele nunca falaria isso. E aí você percebe no momento da escrita, aí às vezes muda um pouquinho. Mas pouca coisa. Drasticamente não, você nunca chegou a mudar um final assim, porque você falou, puta, ele saiu pra um lugar que não é, e agora eu acho que o final tem que mudar. Não é o que eu pretendia, não. Nunca aconteceu? Não. Mas não é descartável? Não, também não. Tá bom, galera, eu fiz uma colinha aqui, tá? Porque eu sou velho, não decoro as coisas. E aí, a construção dos personagens, como você bolou, a Mari ajudou você já tinha uma ideia, como que é mais ou menos, assim, dos personagens dos Elementais? Os 4 principais, né, que é o John, o Sônia, a Liz e o Zack, que são os 4 elementos, eu tinha uma concepção na minha cabeça da época do ensino médio, que eu tava na escola, o professor tava explicando da teoria do Empédocles, que é o filósofo que baseia, né, a história.
que aliás é uma pessoa de verdade, porque muita gente sabia, de verdade, um monte de gente que leu falou, tipo, fui pesquisar depois e achei que o Empédocles era um cara, um personagem da história. Né? Tipo, ele é um cara que existiu. E ele estava explicando, e a teoria filosófica do Empédocles é dos 4 elementos deram origem ao mundo, né? Toda matéria viva no mundo é composta de, no mínimo, um dos 4 elementos. Aí o professor estava me explicando isso, eu achei muito legal. Aí eu pensei, e se essa teoria tivesse certa? Como surgiu disso? Aí eu inventei os fenômenos naturais em forma humana, que são os 4. E eu tinha a concepção do que seria o anti-elemental, que é o outro lado da moeda, mas ele não tinha nome, não tinha nacionalidade, não tinha personalidade, não tinha nada. Mas aí você não tinha ideia de quem ia ser, você só sabia que ia ter um antagonista. Isso, eu sabia qual era o poder dele, mais ou menos, assim. Mas o jeito que ele seria, não. Você também tirou da teoria o poder dele, não? Sim. A teoria do Empédocles, ela pauta um pouco na teoria do éter, mas é bem pincelado. Mas aí tem as teorias específicas do éter em várias culturas e tudo mais, que aí eu também tive que ler a respeito, porque é o que a gente até conversou antes, que junta com coisa sobrenatural, enfim. Aí eu tinha os 4 e a concepção do Dante, mas não tinha nome. E aí eu me formei, né, guardei essa ideia, ficou guardada tipo 1 ano e meio, 2 anos. Conheci a Mari na faculdade, a gente começou a fazer o South Park High juntas e dava muito certo, foi bem legal. E aí eu vi que dava certo, falei pra ela, por que a gente não tenta fazer um negócio nosso com os nossos personagens? Porque o South Park não era nosso. Não era personagem de você. Aí mostrei pra ela essa ideia que eu tinha, ela achou muito legal. E aí a gente começou a desenvolver o universo, né, como um todo. Sabia que o ponto de princípio era a teoria e os 4 elementos, óbvio, mas a gente não queria que se limitasse só a isso, entendeu? Até você lê o livro, você sabe que não se limita só a isso. É legal o livro, hein, galera? E aí foi isso. Os personagens surgiram primeiro, então. Os personagens surgiram primeiro e aí a Mari ajudou você a desenvolver ou foi só na parte da ilustração mesmo? Não, ela ajuda a desenvolver. Tipo, o que eu falei do Dante, né, que ele não tinha nada. Quem inventou praticamente, assim, nome, quem deu foi a Mari. Eu falei assim, mais ou menos que ele seria um pouco sombrio, né, que ele teria um passado difícil, mas quem pensou no lance do convento foi a Mari. Tá. Aí a gente desenvolveu meio que junto e foi encaixando as ideias. Que legal. Tem muitos personagens, a maioria eu não sou muito boa, embora eu me orgulhe muito dos nomes dos personagens principais, do Sony e do John especificamente, porque a Liz e o Zack não tinham esse nome, era outros nomes. Era outros nomes. Aí quando eu conheci, a Mari é boa de dar nome de personagem, tem vários que eu falo pra ela assim, eu pensei num personagem assim, assim, assado. Fala um nome aí pra ele, porque eu sou meio zoada de dar nome. Aí o Olívio foi ela que deu o nome, quem mais? O Dante, né? O Zack e a Liz, quando mudou, foi ela que deu os nomes que mudaram, né? Que eram outros nomes. Então ela é melhor que eu nisso. A avó da Liz foi ela que deu o nome. Legal. Então você já cortou uma pergunta nossa que a gente ia fazer, mas é que eu acho que andei repetindo pergunta aqui, que era como construir os personagens, já descreveu mais ou menos. Aí, a outra pergunta é, você dá preferência pro enredo da história? Eu acho, eu tenho uma ideia, mas assim, você dá preferência pro enredo ou pro personagem mesmo, assim? Você acha que o personagem tem que ter um destaque maior e a história fica um pouquinho mais afastada, assim, até chegar no clímax, que é o final, lógico. Sim, eu acho que os 2 pontos são importantes. Eu acho que os personagens estão, até como na vida real, do jeito que na vida real a gente é impactado pelo meio que a gente vive, os personagens são impactados pelos meios que eles viveram, né? Mas eu penso primeiro nos personagens, né? Embora o que eu falei, o lugar onde eles vivem impacta, tipo, não só dos protagonistas, todos eu faço desse jeito, tipo, fulano, que eu falo, né, não tem no livro, mas eu penso na história inteira do cara, tipo, desde que ele nasceu, o país onde ele viveu, a história de vida dele, então envolve, mas parte a princípio do personagem em si, né? Tipo, então, o lugar onde ele vive é por causa que aquele personagem existe, que vai tocar naquele ponto, senão não tocaria. Sim. Entendeu? Eu percebi isso quando eu li, principalmente na primeira parte do livro, os personagens são bem destacados. Sim. Depois começa a rolar a história, né? Mas aí você já sabe tudo dos personagens. Sim, então, legal. Isso na verdade foi uma coisa que eu pensei diferente, né? Tipo, muitos livros, eu leio muitos livros de fantasia, eu praticamente só leio isso, gosto disso. E eu nunca tinha visto desse jeito, aí eu pensei assim, tipo, sabe os filmes da Marvel? Foi inspirado nisso, é legal de falar, porque foi mesmo nisso. Os filmes solos da Marvel, todos começam com a apresentação, né? Tem o Homem de Ferro, é a história do Homem de Ferro. E no fim do Homem de Ferro, o Nick Fury vai lá encontrar ele pra falar da iniciativa Vingadores. E eu pensei desse jeito. Os 4 primeiros capítulos vão ser a apresentação dos personagens, vai ser um capítulo de cada um. Aí
ter a história toda pra entender, tipo, panoramicamente, esse é um personagem. E no final um agente da Cosmo encontra eles pra ir começar eles juntos, né? Eles não se conhecem no começo do livro. Sim, Isso não é spoiler falar, eles não se conhecem no começo do livro. Mas então, e o legal é que ela dá essa descrição, mas depois no decorrer da história você vai conhecendo mais os personagens, que vão aparecendo pontos que você vai. Aí a personalidade vai aparecendo. Isso. Ali é mais tipo um relatório, mais um relatório, mas aí no meio vai vendo a personalidade da pessoa, né? Isso. Do personagem. Eu não sei se você sentiu isso, mas nos 4 primeiros, tipo, eles não têm nem muita ordem. Sim. Você pode ler os 4 primeiros capítulos como se fossem 4 pontos isolados. Sim. Não tem diferença se você leu do Sony, do John primeiro, porque eles não se encontram até o momento que a Cosmo aparece, né? Então, eu pensei desse jeito mesmo, proposital. E as pesquisas? Como que você fez para pesquisar tudo? Desde a teoria você já explicou mais ou menos, que foi seu professor lá que estava falando, tal. Mas aí depois você foi atrás do quê? O que você pegou para pesquisar as coisas que você usou no livro? Então, eu fui mais a fundo, né, nas teorias filosóficas, tanto dos 4 elementos como do éter, porque são as 2 principais, assim, tem outras coisas que envolvem, mas essas 2 são as principais. Eu li mais a respeito, porque no ensino médio ele pauta, assim, o básico para você fazer vestibular, eu tava na escola. Sim. Aí eu li mais a respeito, eu pesquisei muita coisa de história dos países específicos onde se passa, né, a história, tipo, se passa principalmente na Grécia, porque o Empédocles é grego, então a Cosmo fica lá. Sim. Mas pesquisar a história, tipo, assim, geograficamente, de como é os Estados Unidos. Eu moro no Brasil, mas eu moro em Minas Gerais. Eu pesquisei umas coisas. Do Zeke eu pesquisei muita coisa, porque como o dele envolve a parte mitológica da cultura maori, eu precisava saber, né? Porque eu acredito nisso, sabe? Tipo, eu não gosto de desrespeitar a cultura dos outros países. Tá certo. Exatamente. Então eu li bastante sobre lá. Mitologia grega, eu já gostava, obviamente, porque eu gosto do Percy Jackson, né? Mas aí precisei bastante disso. Eu gosto muito de história real mesmo, do mundo. Então, tipo, tem vários pontos que pegam do mundo real, tipo, o Renato Russo fala lá do Rasputin. Então, esse tipo de pesquisa. Pesquisa geográfica bastante, porque eu não moro nos países, né, obviamente. Sim. E pesquisa histórica só pra saber onde que eu queria conectar com o mundo real, porque eu queria que fosse o máximo conectado o mundo real possível. E do Dante lá, o monastério lá, é um monastério, né, que ele vive? É tipo um convento. Um convento. Também você pesquisou sobre isso ou ali foi meio inventado? Assim? Não, pesquisei. Tem coisas muito legais, tipo do Dante e do Sony. Tipo, o convento onde o Dante mora não existe. Ele foi inventado, né? Mas a cidade lá, o vilarejo onde ele mora existe. Existe. Saint-Denis existe. E é um lugar bem isolado na França, mesmo lugar frio. Eu pesquisei, assim, pra ver estruturalmente como é que funciona o lugar. E tem realmente ruínas de conventos lá, essas coisas, aí realmente um convento que não funcionava. Lógico. Aí entra a parte da fantasia. Exatamente. O San Martite, que é o orfanato do Sony, existe um orfanato que tem um nome muito parecido. Eu só mudei um pouco ali o nome. E é um orfanato que fica na Sicília mesmo. Né, eu mudei um pouquinho pela fantasia que você falou. Mas tem bastante coisa. Uma coisa legal, que é legal de falar. O vulcão Hekla, que é o que explode lá, ele realmente explodiu naquele ano. Naquele ano foi... Ele entrou em erupção. Naquele ano mesmo. Isso é legal. Isso é legal. É um fato histórico, isso que eu quis dizer. Você vai ver a partir do segundo, tem muito mais. Tem muita coisa de fato histórico que acontece que eu enfiei a fantasia como se fosse a explicação do porquê aquilo aconteceu. Não foi, entendeu? Tem a explicação de verdade. Lógico. Mas fantasticamente a explicação seria essa, sabe? Eu gosto das coisas porque a Marvel faz isso também. E outra... Deixa eu ver aqui minha bolinha, peraí. Sim, se tem personagens no livro, provavelmente deve ter, mas que são inspirados em pessoas que você conhece, no comportamento, essas coisas, ou até mesmo em você. Tem? Então, eu até acho isso engraçado, tipo, de questão de alguém exatamente parecido comigo. Não, mas você pegou um pouquinho de alguém, um pouquinho aqui, misturou tudo. Isso, tipo, eu costumo falar, dos 5 principais, eu e a Mari, né? A gente colocou um pouquinho de traço de personalidade nosso em cada um dos 5. O que eu mais me identifico de personalidade, na verdade, é o John. Eu me identifico mais com ele. Mas ele não é meu personagem favorito dos 5. Eu gosto mais do Sony. Mas tem uma pinceladinha ali, um pouquinho de cada uma no 5, né? O Renate, que é a aparência só. O Renate é baseado no meu pai de aparência, porque foi ele que pediu, na verdade, né?
Porque eu até falo, vai virar uma história engraçada isso um dia, porque o vilão da história é baseado no meu pai. Parece que eu odeio meu pai, né? Mas eu não odeio. Tipo... Não, eu amo meu pai, ele é uma das minhas principais inspirações. Eu sou do jeito que eu sou por causa dele. Eu só fiz o personagem, especificamente o vilão, ser desse jeito porque foi ele que pediu. Eu fui contar pra ele um negócio e ele começou a falar, ai, ele pode ser careca? Ele pode ter uma barba retorcida com anel? Juro por Deus, coisa assim. Aí eu fiquei, pode? Ele pode chamar Renate? Aí eu fiquei, pode. Aí eu acostumei, agora eu já falo normal, né? Pra mim é o nome do personagem. É legal essa parte, eu não sabia, tá vendo? Pois é, mas acho que tipo, óbvio que tem traço de personalidade, assim, de histórias que eu já ouvi de pessoas, mas nada extremamente igual ao mundo real. Eu sempre tento dar uma originalidade nos personagens. E do jeito que você descreveu, se tiver, foi meio inconsciente. Foi, né? Eu acho que sim. Tá, e aí eu perguntar pra você, se você costuma ouvir música quando você tá escrevendo, no processo de criação, se não ouve, e se ouve, quais as influências que você tem, assim, você costuma ouvir? Eu não escuto música quando eu tô escrevendo, na escrita mesmo, porque tira a sua concentração. Tira a minha concentração. Tipo, quando eu escrevo, eu entro meio que até num processo. Eu entro mesmo dentro do que eu tô escrevendo, eu fico, tipo, frenética. Sendo que tem coisas que, tipo, eu vou ler depois pra revisar, que eu não lembro de ter escrito. Eu juro pra você. Eu leio. Eu leio e fico, tipo, nossa, essa cena tá muito foda. Eu não lembrava que eu tinha escrito desse jeito, sabe? E eu acabei de escrever, faz 1 hora, assim. Aí, naquela hora eu tô muito, muito focada, muito, muito concentrada. Se algum tem barulho, me atrapalha. Mas antes, tipo, na hora que eu tô fazendo os roteiros, às vezes eu tenho uma lousa ali, né? Eu tô, às vezes, pincelando ali na lousa, aí eu deixo música tocando, porque às vezes a letra da música... desperta alguma coisa, assim. Tem vários capítulos que tem nome de música, tem uns personagens que são nomes de cantores, ou nomes de música mesmo, títulos musicais. No segundo vai ter um plot que é só disso, é um easter egg, na verdade tem um grupo de personagens que todas elas são nomes de música. É um easter egg. Legal. Aí, mas é nesse processo que eu escuto música, escrevendo não. E aí das bandas favoritas que você falou, né? Eu gosto muito de Beatles, é a minha banda favorita, e da Mari também. Então é importante. Eu gosto muito do Kiss, eu gosto muito do Journey, tô com a camiseta, não sei se dá pra ver. O Greta Van Fleet que eu te falei ontem, tipo, nos Elementais, na verdade, o Greta Van Fleet tem uma importância, assim, absurda. Absurda. Porque as letras do último álbum deles, eu até fiz um vídeo sobre, que é o The Battle at Gardens Gate. Depois lê as letras. Absurdo, assim. E foi cagado. Foi cagado, porque eu gosto do álbum, já gostava muito do álbum, e eu já tava escrevendo a história. E aí um dia eu tava ouvindo à noite no fone e prestando atenção na letra, e eu fiquei tipo, não é possível, sabe? Não é possível. Isso aqui tá muito esquisito, porque seria a trilha sonora perfeita da história. Aí eu falei, eu vou ler com calma isso aqui, sabe? Pra ver se eu não tô pensando besteira. Eu pesquisei as traduções, eu li uma por uma do álbum e eu fiquei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí eu juro pra você, eu fui na casa da Mari e falei, Mari, eu preciso te mostrar um negócio. Para tudo que você tá fazendo. A gente viu na televisão com as letras, eu ficava assim, ó, pra ela, ó. Aí ela ficava assim, não é possível. Eu falei, eu tô te falando, é muito esquisito. Tipo, parece que, nem conheço os caras, porque eu tava no vídeo, mas parece que tava sincronizado, assim. Porque não foi baseado nas letras, mas cagadamente tem muito a ver. Isso é muito legal, isso eu também não sabia, não. Tá vendo? Tem bastante coisa do Dio, bastante coisa do Kansas. Tem a playlist lá no livro, do Spotify, que tem todas as coisas de inspiração. Depois a gente vai deixar os endereços aí, pra vocês seguirem a Maitê, os Elementais, seguir a Mari. A Mari tem, né? A Mari tem Instagram. Tem Instagram, né? Tem o Instagram pessoal dela, o meu e a página que a gente mexe juntas, né? Então vamos, assim, você já deu uma pincelada no que eu ia perguntar sobre as influências que tem de livros, de escritores que você... e de série, de filmes. Você já falou da Marvel, essa é uma influência. Tem mais alguma coisa assim? Deve ter um monte de coisa, sim, né? Porque a gente vive num mundo cheio de coisa. Exatamente. Não tem como não ser influenciado por nada. Óbvio que não. Tipo, não tem... Eu costumo falar que, tipo, não tem mais como você ser 100% original em nada. Que é impossível. 100% original, não. Só que é o que eu falo, tipo... Eu sou completamente ciente de que os 4 elementos da natureza é um tema extremamente usado na cultura pop, eu sempre falo isso. Mas eu tentei dar uma abordagem original pra isso. A temática eu acho que não precisa ser original mais, entendeu? Porque tem muita coisa hoje em dia. Mas a abordagem que você dá pra essa temática, dá pra você ser original nisso. Eu sempre acho isso.
Então, tipo, eu gosto muito de desenho. Eu sou apaixonada pela Disney. Ela é apaixonada pela Disney. Eu amo a Disney. Acho que até dá pra ver aqui as coisinhas, enfim, eu gosto muito. Eu gosto, pra mim, como inspiração de contador de histórias, o Walt Disney pra mim é o master. Eu acho ele foda. E o jeito que ele pensa a vida, que ele pensa, o jeito de contar a história dele, eu levo muito pro jeito que eu escrevo. Eu gosto muito do Percy Jackson, né? Que eu falei do... O livro, tá, galera? Não confunda com o filme. Os filmes são péssimos. O filme você esquece, é o livro ela tá falando. Horríveis. E aliás, o Heróis do Olimpo, que é a sequência do Percy Jackson, pra mim é a melhor obra do Rick Riordan. E é mais inspiração, acho que até no Heróis do Olimpo, porque o Percy Jackson é em primeira pessoa, é ele que narra, né? E os Heróis do Olimpo não é. É em terceira e tem foco em muitos personagens. O Stranger Things, eu gosto muito. E outras... Sensacional. Exatamente. E outras coisas dos anos 80, né? Porque eu gosto muito, muito da temática de amadurecimento. Tipo, eu gosto de coisas que os personagens são nessa idade aí de, sei lá, 15, 16 anos, que eles estão passando ou da infância pra adolescência ou da adolescência pra vida adulta. Isso me atrai, eu tenho muito apego à minha infância, Sim. então me atrai. Que mais? Então, livros, assim... O Harry Potter, bastante, Harry Potter, porque... o Percy Jackson... Não, Harry Potter é bastante, né? Bastante. O pessoal também dessa... Porque o banner tá abrindo ali. Bom, Harry Potter... O Percy Jackson. O Percy Jackson acho que é um master de livro. De livro talvez seja o mais, e a Marvel, vamos colocar como quadrinho. O Stranger Things e essas coisas dos anos 80 que falam que os personagens são novos, bastante. Música muito, que eu falei já, né? Acho que são essas talvez as principais. Assim, o lance de poderes. Questão de super-heróis, assim, bastante, né? Porque quando eu comecei a desenvolver os personagens, os 4 principais que eu falei no ensino médio, eu tava lendo Heróis do Olimpo. Na época, era o que eu tava lendo. E aí falou da teoria filosófica, o negócio já era grego, sabe? Eu fiquei, foda. Eu falei, eu vou criar minha equipe de super-heróis. Eu pensei isso, sabe? Aí eu misturei, eu tava bem na vibe da Marvel e do Percy Jackson. Então acho que os principais foram esses, mas obviamente tem outras coisas. Então, eu quando li o livro, gostei bastante, vou frisar novamente, vale a pena, vocês precisam ler, é muito legal. Mas só que eu sou fã da DC Comics, então eu fiz a associação que ela faz com a Marvel, que é a original, a dela é da Marvel, é lógico que agora eu sei que é da Marvel, mas como eu leio muito DC Comics, eu fiz a associação com a DC, Sim. Não com a Marvel. Mas do Percy Jackson eu me liguei e falei, puta, que legal, segue a mesma linha, Sim. assim, né? E a parte sobrenatural, eu não me liguei com Stranger Things, mas eu me liguei com o sobrenatural, a série. Porque tem uma vibe parecida. São parecidos, né? Tipo, não a história. É o que eu falei, a abordagem é diferente. Então, galera, não é que eu tô falando que é igual, isso é uma referência pra quem não leu, ter mais ou menos uma ideia de como que é. Lógico que não se resume a isso, é muito mais legal do que isso. Mas assim, você tem uma ideia. É sempre bom, tipo, até os usos de propaganda. Tipo, se você gosta de tal coisa, talvez você se interesse pelo livro. Isso é normal. Eu acho normal. Tipo, eu vou pelas coisas assim, quando alguém me recomenda, tipo, você vê, tal livro, é a vibe de tal coisa, você pensa, eu gostei desses, talvez eu gosto desse também. É normal. Não tem, como você vai explicar pra uma pessoa que é inexplicável, então você tem que comparar com alguma coisa que a pessoa já viu. Sim, né? É normal. Eu ia falar, da Marvel, o principal, assim, né, eu falei dos Vingadores, no lance da SHIELD, mas o principal, assim, é o X-Men. É o X-Men. Foi a principal experiência. Porque eu gosto, tipo, não dos filmes eu gosto muito, mas em questão de quadrinho da Marvel, o quadrinho que eu mais gosto da Marvel é o X-Men. Eu acho mais legal. E aí eu lancei... Agora a gente sabe que é o X-Men, mas eu tinha associado com os Jovens Titãs da DC. Mas que tem uma vibe também parecida, eles são jovens. São jovens, adolescentes e tal. No filme eles são adultos, né, o X-Men. Os novos agora não, né, os novos eles fizeram adolescentes. Mas os antigos lá, que é com a Jean Grey e tudo mais, eles já são adultos. Já são adultos. Mas no quadrinho eles são adolescentes. E eu gosto dos quadrinhos mesmo, assim, da hora pra caramba. Então, tipo, é o lance de uma instituição, né? Tem umas coisas parecidas. Não, é bem legal, como a gente falou, não tem nada que é 100% original, mas você tem a inspiração e o modo de contar uma história e colocar o centro dela, assim, original. É tudo que você fizer hoje, se você fizer uma música hoje, alguém já fez parecido. Então, não tem, aí vai ser questão de se você vai gostar mais dessa ou daquela. Você é influenciado pelo meio. Não tem como. E a última ia perguntar assim, qual os seus autores favoritos? Aí você já falou do Rick Riordan, né? Eu gosto da J.K. Rowling porque eu comecei a ler com Harry Potter. Acho que um monte de gente da minha idade começou a ler com Harry Potter.
Eu gosto muito, muito, muito da Liv Bardugo. Ela é, que eu te mostrei ontem, ela é a criadora do Sombriossos e do Six of Crows. E Six of Crows é perfeito em todos os sentidos. Gosto muito dela. Eu gosto muito do Maurício de Souza. Ah, não tem como não gostar. Ele é né? perfeito. Você é louco. Eu gosto de... Eu não li tanto como você, mas eu gosto de coisas do Stephen King. Né? Eu sou mais da fantasia do Stephen King. Tem a parte sobrenatural, mas vai mais pro terror. Mas eu acho que a forma como ele escreve também é ótima. Eu gosto... Ele não é um escritor, mas ele é um contador de histórias. O Walt Disney, que eu falei. Sim. Pra mim é o principal. Acho que são esses. São esses os Sim, principais. Sim. Então, quer falar mais alguma coisa? Fale mais alguma coisa pra galera aí que eu sou velho, eu não sei, eu esqueço de perguntar tudo, então de repente eu esqueci alguma coisa, ou você quer dar algum recado? Eu acho que falei bastante, né? O livro é esse aqui, né? Os Elementais. Ele tá disponível físico pela editora Arcádia e ele tá também disponível na Amazon, tanto a versão física como o e-book. O livro vem aí com um marcador, se quiser entrar em contato comigo eu também posso explicar, tipo, a gente pode fazer um esquema de ceder o livro com dedicatória, eu mando, não tem problema nenhum. Eu também vou fazer uns eventos literários aí agora porque eu tô começando, né, no meu início de carreira, e é o meu maior sonho, então se vocês comprarem o livro e ajudar, isso me ajuda. Porque tem uma agenda próxima agora do que você vai fazer pra passar pra galera? Tem, certo, 100% de certeza eu vou participar da Anime Fest de Ribeirão Preto no dia 22 de outubro. É um evento do interior grande e eu vou estar lá na Comic Con no final do ano com uma mesinha no Artist Alley. Aí, galera. Esse é o principal, né? Vamos colar lá. Eu vou estar lá todos os dias. Vai ser legal. bem legal. Então, obrigado. Obrigada a você. Espero que você, tanto como o tropeço, né? Eu chamo ele de tropeço. Tropeço, tá? Agora revelou meu... pra todo mundo. Perdão. Tropeço. Como ele, que todo mundo gosta dos personagens, é o que eu falei pra você ontem lá em cima. Tipo, o mais importante pra mim não é nem eu ser famosa. Eu quero ser escritora porque eu quero que as obras e os personagens sejam famosos e conhecidos, porque se os meus personagens puderem fazer por alguém o que os personagens que eu gosto fizeram por mim, porque eu... Nossa, sim. Maravilhoso. Sabe, tipo, eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo. Tipo, se o Santino impactar uma menina de, sei lá, 12, 13 anos, da forma como o Harry Potter ou o Percy Jackson me impactaram, pra mim tá top eu ganhar a vida, assim, sabe? Eu acho. Ótimo. É isso. Beleza? Então é nóis, galera. Fui, até mais. Tchau.